Muito bom dia, queridos, mais uma vez. Muito bom dia, bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos à Madrugada com Deus. Hoje são 2 de junho. Entramos no mês festejo. Eu gosto do mês de junho, viu? Não é por causa das festas juninas, que não tem mais, né? Acabou aquelas coisas, as festas não existem mais. Mas eu gosto dos meses de junho por conta das comidas típicas. Eu gosto dos bolos, tudo que é de milho. Suco de milho, mingau de milho, pamonha, canjica. Eita, irmãos, é uma delícia. Amendoim. Pense em uma comida gostosa, as comidas do mês de junho, né? E nós estamos começando o mês de junho, segundo dia desse mês, e nós estamos também começando mais uma madrugada com Deus. Estamos juntos para a honra e glória do nosso Deus, buscando essa promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos clamando ao Senhor para que Ele derrame sobre nós a chuva serôdia, para que Ele volte, né? Precisamos apressar, queridos, precisamos anunciar no tempo e fora de tempo, como diz a palavra de Deus. E nós vamos dar início, queridos, convidando alguns amigos para estar conosco em oração. Eu quero convidar meu irmão Ailton. Não é Ailton, não, né? Olá, Mário. Alô? Bom dia. É Jubiracira, irmão Mário. Irmão Mário, é Jubiracira que está falando. Alô? Mário? Irmão Mário? Acho que ele saiu um pouco aí, Mário. Que a internet dele Jubiracira, você está me ouvindo? Estou ouvindo, irmão, sou eu. Bom dia. Eu vi o nome Ailton aqui. Quem é Ailton? Esposo. Ah, você está usurpando o celular do Ailton, né? Seja bem-vinda, Jubiracira. Muito bom ter você aqui conosco, viu? Eu quero convidá-la para você fazer uma oração de consagração. Nos apresente a Deus, Jubiracira. Apresente esse grupo ao nosso Pai Celestial, para que possamos ter uma madrugada maravilhosa na presença do nosso Deus. Pode ser? Sim, com certeza. Fica à vontade, viu? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Pai Santo, Pai de amor, obrigado por amanhecer, pelos movimentos, por termos levantado, despertado, não por nós mesmos, Pai, mas pelo poder do Teu Espírito Santo. Sempre Ele, Senhor, em nossas vidas. Não sabemos fazer nada sem Ele, Senhor. Sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada. Por isso estamos gratos, Senhor, aqui nesta reunião, e pedimos a presença, Pai, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos inspire, que o Senhor faça parte dessa reunião, Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, Espírito Santo de Deus, continue aqui conosco durante toda essa reunião. Faça tudo como o Senhor quiser, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e para ser guiado por Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Tu conhece, Tu sondas os nossos corações, Tu sabe, Pai, a nossa necessidade de perdão, de restauração, de transformação. Nos transforme de acordo com Tua vontade e Teu querer. Abençoa, Pai, nos abençoa, nos dê a bênção do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos batiza-nos nesta manhã, Pai, e dirija esse grupo agora até a Tua volta, Senhor. Toma em Tuas mãos cada família representada aqui. Toma todos os pedidos e agradecimento, Pai, em Tuas santas e poderosas mãos. Tudo isso é o que te pedimos, Pai, não por honra nem mérito, pois sabemos que não temos nenhum diante de Ti, Pai, mas é nos méritos do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqui teve poeirando Teus pés para nos salvar, Pai. É no nome dele que te pedimos, já te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, Graças amém.
Graças a Deus. Obrigado, Juliana Cira. Muito obrigado. Deus continue te abençoando, viu? Uhum. E mantenha firme a sua fé até que Jesus volte. Com certeza. Amém. Então, vamos cantar essa esperança maravilhosa. Jesus não tarda a voltar, queridos. Logo, em breve, Jesus Cristo voltará. Vamos cantar essa esperança maravilhosa. Pronto, queridos, voltamos, estamos de volta, né? Eu tive hoje a alegria de estar aqui comigo na sala simultânea, a irmã Cleide Moitinho, lá da Itália, e também com o meu querido irmão lá do Piauí, o Wellington, e a nossa irmã Cris, lá de Santa Maria, Camaçari. Foi muito bom estar com você, viu, Cris? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo aí, Ricardo? Ok, ok. Muito bem, Sim, queridos. estamos ouvindo, mano. Nós estamos... Pastor Robson, está me ouvindo aí? Sim, amigo, estamos ouvindo bem. Pronto, Pastor Robson, muito bom dia, meu irmão, seja muito bem-vindo. Bom dia. É uma alegria tê-lo aqui, pastor, conosco. Irmãos, hoje, Pastor Robson, ontem nós tivemos um tema bastante interessante, né? Aliás, tem sido temas maravilhosos, tem despertado a curiosidade de muitos irmãos, tem trazido conhecimento.
E ontem eu fui dar uma olhadinha, pastor Robson, nós tivemos quase 370 pessoas que assistiram no YouTube. Muito bom, viu? Mas sua irmã foi 360 e algumas, não me lembro com exatidão, até ontem, até o momento que eu olhei. Não é? O tema mais assistido, pastor, foi aquele que nós conversamos sobre o inferno. Passou de 400 pessoas assistindo esse tema. Maravilhoso, viu? Isso significa, pastor, que as pessoas aí fora estão realmente interessadas, né? Pessoas estão assistindo e, com certeza, pastor, você não tem dúvida disso, viu? Muitas pessoas serão transformadas através desses temas, né? Ouviram, não faço Amém. ideia quem são essas pessoas, se são adventistas, se são advogados. Eu sei que foram muitas pessoas assistindo temas e tem muito. Olha, Eu achei assim, ó, um monte de legal. Apenas uma pessoa botou negativo, né? Mas todos, em exceção, pastor, foram pessoas que com certeza foram edificadas para a honra e o glória irmão do nosso. Benedito está pedindo para colocar o link aí, viu, Mário? Mandar o link do YouTube aí. Irmão Benedito. Pronto, eu vou colocar assim, meu irmão. Eu vou colocar assim. Eu tenho um tema hoje aqui, pastor Robson, que ele é polêmico, viu? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos conduzir, vai orientar o Senhor, porque eu mesmo, em alguns momentos, já fiquei confuso em relação a esse tema, pastor Robson. Nós vamos ter que convidar aqui o Leandro Quadros para participar aqui, viu? Que está virando aqui na Bíblia, na verdade. Eu quero saudar Esse aqui, tema pastor Robson, polêmico. nosso querido irmão Ricardo, viu? Ricardo, lá de Heliópolis. Muito bom dia, Ricardo. Deus abençoe, viu? Estamos orando pelo seu netinho amigo. Pastor Robson, 1 Pedro, capítulo 3, pastor Robson. Os amigos que estão aqui conosco, Sávio, não é, Adão, Benedito, Rodrigues, se você querendo dar a sua participação, tá bom? Márcio, Robson, levanta ali a mão virtual que a gente vai estar liberando o áudio para você, ok? Pastor Robson, capítulo 3 de 1 Pedro, aqui ele fala da prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. E nós nos deparamos com uma situação aqui, pastor, não é? A gente começa no versículo 3, ora, quem é que vem, quem é que de vós há de maltratar-se, se fordes zelosos do que é bom? E aqui ele vem falando sobre tudo isso. No verso 17 ele diz, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Mas aí o verso 18 e 19, pastor Robson, me chama a atenção. Vejam, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Eu estou lendo, queridos, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 e 19. Pois também Cristo, verso 18, morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E aí o verso 19, pastor, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pastor Robson, eu tive, não agora, isso já tem um tempinho aí, eu acho que uns 2 ou 3 anos, se não tem mais, um debate sobre esse tema. Eu lhe confesso, pastor, que eu não soube responder. Eu me vi meio aperreado. Eu li depois, reli, né, o versículo 20, os quais no outro tempo foram desobedientes, segundo a longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé. Pastor, algumas pessoas dizem que Jesus, quando morreu, ele foi lá no inferno, pregou para as pessoas que estavam lá no inferno e salvou pessoas que estavam lá no inferno. Mas, pastor, qual é o sentido disso aqui? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Qual é o sentido desse texto, pastor Robson? Nos ajude aí, por gentileza. Veja, Mário, existem algumas expressões na Bíblia que realmente trazem dificuldade para a gente
entender, né? Mas vamos por partes, né? Vamos raciocinar. Eu tenho batido na tecla sempre que as pessoas não param para pensar, né? Você tem que primeiro, para entender alguns textos, tem textos que a gente vai ter dificuldade mesmo de entender, também tem textos que eu leio e às vezes não consigo compreender. Mas vamos raciocinar, vamos pensar. Primeiro, vamos lá, vamos pensar. Nós somos seres pensantes. nós temos que pensar, primeiro, à luz do que temos aprendido aqui nas Escrituras, existe esse lugar, chama que você diz aí, que o pessoal fala que é o inferno, onde as pessoas estão queimando lá e sofrendo? Já joga por terra isso aí, porque não existe um lugar literal Bom, onde as pessoas vão à ficar luz das queimando, né? Escrituras, quem morreu está morto, não está vivo em algum lugar sofrendo. Quem morreu está morto. A Bíblia diz que a memória daqueles que morreram jaz no esquecimento. Para eles não há amor, não há ódio. Tudo isso está entregue ao esquecimento. Então já começa daí. Então, se não existe esse lugar, nós temos que tentar compreender do que é que Pedro está falando. Outra coisa, diz aqui que Cristo, né, ele foi a estes lugares, pregou o Espírito de prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então aqui está falando que Cristo pregou a esses espíritos em prisão, a essas pessoas, no tempo de Noé, não é? Enquanto ele está falando do exemplo de desobediência, pessoas que rejeitaram a mensagem, mas Cristo pregou a elas, pregou a essas pessoas no seu tempo e pregou a essas pessoas, não é, no tempo de Noé. Aí vamos tentar entender aqui como é que a gente tem interpretado esse texto. Bom, o comentário bíblico adventista, ele diz que aqui é uma referência ao Cristo pré-encarnado, né? Ou seja, Jesus antes da encarnação. Quem pregou através de Noé para aquele povo antediluviano? Noé. Né? Quem é que pregou através de Noé para aquele povo antediluviano? Não foi o próprio Cristo? Né? Jesus não estava ali pregando para as pessoas ali naquela época. O Espírito Santo não intercedia, né, ali junto com aquele povo. Então, como é que nós entendemos isso aqui? Nós entendemos que aqui é uma referência que esse Cristo que veio e encarnou, ele também é quem tem, né, através dos seus servos ao longo da história, pregado para as pessoas, né? Tem falado, tem intercedido para salvar as pessoas. Então, aqui não é não é que Jesus tenha pregado quando ele morreu, naquele período ali, não é, em que ele permaneceu ali na tumba, ele tenha ido lá no inferno, ou seja, lá onde for que estão as almas desencarnadas, e tenha pregado, até porque nós não acreditamos nisso. E a Bíblia também não nos dá margem para isso. A palavra de Pedro, às vezes, a gente tem dificuldade de entender, não é? Mas nós não podemos agora ficar inventando coisas que não estão nas Escrituras. Então, a palavra de Deus ela é clara para falar qual é a condição de quem morre. Não é? Isso que nós precisamos entender. Então, porque se você começa a acreditar naquilo que você imagina, você abre margem para você imaginar o que você quiser. Mas nós temos que nos deter naquilo que a palavra coloca. Então, a primeira pergunta que temos que fazer é: quando a pessoa morre, ela morre mesmo ou ela continua viva? Né? Ela está dormindo, como diz a Escritura, num estado de inconsciência, ou ela continua vivendo em outra forma, em outro lugar? Então, se nós partirmos da premissa bíblica de que quando a pessoa morre, ela entra numa fase de esquecimento, ou seja, de inconsciência, que ela está dormindo, ela não tem acesso mais a este mundo, como diz o livro de Eclesiastes, né? Que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco tem ele mais parte no que acontece debaixo do sol. A sua memória está no esquecimento, amor, ódio, alegria já
passaram para eles, e lá no verso 10 ele diz que o que você tiver que fazer, faze enquanto você está aqui, porque para o além, para onde você vai, não tem obra, nem realização, nem coisa alguma. Então, nós entendemos aqui que aqui está se falando de que Jesus falou aos antediluvianos através de Noé. Não é? Então, foi Cristo quem pregou lá, através do seu servo Noé. Nós cremos, assim como hoje, que Jesus continua pregando através de nós, através do Espírito Santo. É Deus usando os seus servos para advertir o mundo, e não que Cristo tenha pregado que haja um lugar onde esses espíritos desencarnados eles estão lá sendo em angústia, não é? Para depois e serem resgatados. Um outro fato importante com respeito a essa questão de ele ter ido ao inferno e ter tirado pessoas de lá, isso aí é contrário àquilo que diz, não é? A palavra de Deus nos diz que ao homem está destinado a morrer uma vez. Depois disto, o juízo. Não é? Então não há essa segunda chance, como alguns querem colocar. Não é Pastor Robson, uma oportunidade. Diga, João. e aqui você vê também, pastor, interessante, você faz um paralelo com a lei de Deus, porque aqui dá a entender o texto o seguinte, que aqueles que não aceitaram a pregação de Noé, através de Noé, eles eram considerados mortos, não é? Desobedientes e mortos. Exatamente. Quando você também deixa de obedecer a Deus através dos seus mandamentos, você está sob o regime da lei. Você não está sobre a lei, você está sob a lei, debaixo da lei. Então, debaixo da lei, você está morto, você está julgado, você está morto ali também. Debaixo, é a mesma condição do antediluviano. Essa referência aqui, ela pauta esse conceito aqui. Não é isso, parceiro? Exato. Ok? Então, nós entendemos aqui dessa forma, entendeu, Mário? Porque não há outra... Se você for conjecturar aí que Jesus foi pregar para pessoas que já tinham morrido, não é? Aí você entra em contradição àquilo que a Escritura diz. Não é? Porque a Bíblia diz que quem morreu está morto, não está vivo em algum lugar de outra forma, né? Então, essa é uma questão, essa ideia que as pessoas colocam. Claro que, às vezes, o apóstolo Pedro ele usa uma linguagem que, para nós, é estranho, é verdade. A gente tem dificuldade de entender isso aqui. Não é? Eu também tenho essa dificuldade de entender. Mas nós temos entendido, à luz das Escrituras, que aqui está falando como Cristo sempre esteve aí, não é? Presente, é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é o próprio Cristo, ou seja, Jesus sempre esteve atuando na salvação do ser humano. Então, nós entendemos aqui uma referência exatamente à pregação de Noé, Jesus usando o servo dele, Noé, para pregar aos antediluvianos, né? Bem como, no decorrer de toda a história, não é? O Senhor tem intercedido aí junto às pessoas para que aceitem o plano de Deus a fim de que sejam salvas. E não que que Jesus tenha ido pregar para essas pessoas, esses espíritos, como sendo almas desencarnadas, não é? Então, nós entendemos assim. Mesmo porque a Bíblia, nós somos seres holísticos, né, pastor Robson? Exato. Nós só existimos na carne, Oi? Nós só existimos na carne, no corpo. A gente não existe fora do corpo. Fora Você não dele. tem... veja, para entender algumas coisas, você tem que ir para o princípio. Então, qual é o princípio? Como é que o homem surgiu no cenário da história, no mundo, né? Deus juntou o pó da terra e o fôlego de vida, e a Bíblia diz que o homem se tornou uma alma vivente. Ok? Então, Deus uniu os elementos. Ele fez o boneco de barro, soprou o fôlego de vida e o homem passou a existir. Passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma. A Bíblia não diz que Deus fez o homem e colocou nele uma alma. Não. O homem se tornou uma alma, né? Uma pessoa, que na verdade a palavra alma, lá, ela também pode ser traduzida como pessoa, né? Uma pessoa. O homem se tornou uma pessoa vivente, um ser vivo. E que a gente saiba, a gente só existe aqui.
Não é? Existem muitas especulações, o povo diz que tem fulano apareceu, a alma de fulano apareceu, mas nós sabemos, biblicamente, você não tem isso. Inclusive, aqueles que morreram e ressuscitaram na Bíblia nunca trouxeram notícia de que estivessem em um outro lugar. Não é? Você tem aí várias pessoas na Bíblia que foram ressuscitadas, mas não tem relato de que essas pessoas tenham dito que estavam em algum lugar, no paraíso, ou no inferno, ou em qualquer lugar. Não, elas voltaram à vida e continuaram vivendo aqui durante o período, morreram de novo e estão aguardando a ressurreição, que é como cremos, né? E não que estejam em algum lugar. Ok, Mário? Pastor Robson, Então você a tem minha que... versão, a minha versão Sim, bíblica desse texto que o senhor citou, pastor, ela é bem mais clara ainda. Gênesis pronto, 2, versículo 7, quando ele diz que o homem passou a ser alma passou a vivente. Ele ser. não passou a ter, ele passou a ser Exatamente. alma vivente. A junção do pó da terra, mas o fôlego de vida, o homem passou, aquele boneco passou a ser alma vivente. A palavra grega aí, pneuma, é pneuma, pastor? É grego, é hebraico, eu não sei. Grego, Pneuma, pneuma é grego. é A palavra grego. para espírito no hebraico é nefesh. Nefesh, exatamente, nefesh. Então, ele não passou a ter uma alma vivente. Ele passou a Ele ser passou a alma ser. vivente. Exatamente. É isso aí. Não é, é diferente, não é? Olha Agora, aqui, ó. O pois não, pastor. comentário bíblico adventista, ele faz aqui, ó, espírito em prisão. As palavras usadas para designar o espírito costumam se referir a seres humanos. Os espíritos ou as pessoas nos dias de Noé foram encerradas na prisão do pecado e, segundo a Bíblia, somente 8 pessoas foram salvas. Ok? Então, como eu disse aqui, é uma alusão a essa pregação de Noé, né, que chamava a atenção das pessoas para serem libertas do pecado. Entretanto, como elas não aceitaram, então permaneceram presas ao pecado e acabaram sendo destruídas nas águas do dilúvio. Ok? Somente 8 pessoas que foram salvas, né? E ele usa até um tipo de que Noé passou pelas águas, né? Assim como nós precisamos também passar pelas águas para ser salvos, né? Através do batismo. Então, ele chama a atenção do exemplo do batismo aqui. Não é? Em relação a essa questão de alma, pastor Robson, eu tenho um texto aqui, eu acho que é Deuteronômio capítulo 10, pastor, versículo, é isso, Deuteronômio 10, versículo 22. Veja como o texto revela, Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Isso. Ele Exato. diz assim: com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Aqui está se referindo quando Jacó volta, que agora era Israel, encontra José e vai para o Egito com 70 almas. Aí eu pergunto, essas pessoas elas morreram e a alma foi lá para o Egito com Jacó? Não faz sentido nenhum, né, pastor Robson? Não faz sentido. Aqui é uma referência exatamente às pessoas que foram com Jacó, ou seja, a família de Jacó. Né? E tem um outro texto que fala exatamente que foram 70 pessoas que entraram no Egito com Jacó. Né? Então, ali, lógico que a palavra, como eu disse, a palavra pode ser traduzida como almas e como pessoas, né? A mesma palavra, né? Pode ser traduzida. Quando você tem lá a entrada quando Jacó vai para o Egito, se não me falha a memória, no livro de Gênesis, você tem o texto. É Gênesis, pastor, 46. Exato. Aí você tem aí quando José era governador do Egito e Jacó, a família de Jacó, de José, vai para o Egito. Né? E aí diz que foram 70 pessoas. Né? Então, nós vemos assim que pessoas e alma, né, são traduzidas
46, 27, né? Os filhos de José, que ele nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Não é? Então, Deuteronômio 10, 22, que são passagens correlatas, não é? Deuteronômio 10, 22, diz que todas as almas que entraram no Egito com Jacó foram 70. E Gênesis 46, 27 diz que todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas. Então, 70 pessoas e 70 almas são a referência à mesma coisa, não é? Ok? A Então, Shelinha fez uma pergunta aqui e ela, a gente já falou sobre isso aqui numa outra oportunidade, né? Toda alma que pecar, essa morrerá. E a alma morre? Morre. Eu sou uma alma. Não existe um ser de fora de mim, como o pastor Walter. Então, se realmente existisse alma depois que a pessoa não, morresse, essa alma ela seria imortal, né, pastor Walter? E a na Bíblia verdade, diz que a alma... a pergunta de Shelinha foi uma pergunta retórica, não é? Isso, foi uma afirmação. Né? Exatamente. Não é que ela tem dúvida, ela fez uma afirmação, realmente não faz sentido, gente. Imagine o pecador vivendo eternamente e sofrendo, não faz sentido. Agora, pastor, tem um outro texto aqui para confirmar o que o senhor falou, no Novo Testamento, no livro de Atos. Eu achei que eu estava folheando enquanto o senhor falava, Atos capítulo 7, pastor Robson, verso 14, está em perfeita harmonia com Gênesis capítulo 46, que o senhor leu agora aí, ó. Atos capítulo 7, verso 14, pastor Robson. Ele diz assim, ó, então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Exatamente. Alma e pessoa é a mesma coisa. Pronto, então partindo dessa premissa, Mário, nós podemos entender aqui que quando a Bíblia diz, quando Pedro diz ali que Cristo pegou aos espíritos em prisão, ele não está se referindo aqui a almas desencarnadas ou espírito fora do corpo, né? Ele está se referindo aqui a pessoas, que Cristo pregou a pessoas, claro, através de Noé, né? Porque sempre que a Bíblia fala aí do Espírito pregando, de Jesus pregando, está falando ele pregando através de pessoas, não é? O Espírito Santo prega como? Através das pessoas, tá certo? Impressionando o coração, mas através dos seus servos. O Espírito Santo usa os servos de Deus para levar a mensagem para as pessoas. Ele prega para as pessoas através dos servos de Deus, ok? Assim como ele prega através de nós hoje. O Espírito Santo usa cada um de nós hoje para levar a mensagem para as pessoas. Não é? E ele intercede lá no coração para que a pessoa ouça e aceite a mensagem. O Márcio quer falar. O problema dessas pessoas, pastor Robson e demais irmãos, amigos, o problema dessas pessoas é que elas acreditam em uma doutrina que não é bíblica, uma filosofia completamente diferente do que a Bíblia fala, porque se realmente existisse um lugar de tormento eterno, onde as pessoas vão ficar queimando... Às vezes eu me pergunto, pastor Robson, se existe realmente esse lugar, quem criou? E aonde é esse lugar? Porque quanto mais você cava, quanto mais você aprofunda a terra, só sai água de lá de dentro, não é? Aonde é esse inferno, o lugar Não, de na fogo? verdade, Mário, na verdade existem embaixo da terra lugares onde há lava, né? A lava vulcânica, onde está queimando elementos químicos que se unem ali e entram em combustão, né? E realmente, de vez em quando, você tem nesses lugares onde há vulcões, esse fogo sai de baixo, né? Sheilinha está lembrando aqui que o Lago de Fogo foi preparado para o Satanás e seus anjos, mas esse Lago de Fogo ainda não existe, ele vai acontecer na destruição final. Exatamente. Márcio, meu querido, falar. Bom dia, Márcio. É isso mesmo. Bom dia, meus amados. Esse tema é polêmico. Esse tema é muito polêmico porque, se a gente for ver doutrinariamente, existem pessoas que acreditam realmente que quando a pessoa morre, vai para o céu ou vai para o inferno. Né? Existem pessoas que pregam isso. Existem irmãos nossos que pregam isso.
Então, eu fico a imaginar que esses últimos dias, o inimigo de nossas almas, ele tem duas mentiras fortes. Uma delas é a imortalidade da alma, né? Que lá do Jardim do Éden começou, quando ele disse, quando Deus ordenou que se comesse do fruto iria morrer, ele disse, é certo que não morrereis. Então ali ele já começou a criar essa doutrina da imortalidade da alma, que a alma não morre. Então, forte nisso aí, né? A imortalidade da alma. E a outra coisa é o domingo como dia do Senhor. É duas fortes doutrinas, forte mesmo dele, para enganar o povo. Então, que o Espírito do Senhor continue nos firmando na verdade, para que a gente seja liberto de todos os erros, né? Porque muita gente tem sido enganada pelo mundo afora aí. Muita gente. Verdade, Márcio. Outra alusão é com respeito ao número de pessoas que irão se perder. A Bíblia diz que o número de perdidos serão como o grão da areia do mar. É muita gente que vai se perder em comparação aos salvos. Foi lá uma ilustração também dos dias de Noé também. Só 8 pessoas foram salvas, né? Então, cabe a nós hoje continuar pregando o evangelho eterno, continuar mostrando às pessoas o que é a verdade, e elas é que precisam decidir. Nós que já decidimos, temos que nos firmar na verdade, porque o espírito contrário está no mundo, irmãos, e está enganando muita gente. E se nós não tomarmos cuidado, seremos enganados também. Então, devemos nos firmar na verdade. Obrigado, Márcio. O Márcio falou de um tema aí, pastor, que me veio agora uma pergunta aqui, eu sei que não está dentro do tema, mas eu queria compartilhar com vocês esse pensamento meio que veio agora aqui. A Bíblia fala que realmente que os perdidos serão como a areia do mar. Lógico que é uma alusão à quantidade imensa de pessoas que vão se perder. Agora, pastor Robson, alguém já comentou, se o senhor já leu, na época do dilúvio, pastor Robson, 8 pessoas se salvaram. Será que a gente tem noção mais ou menos de qual era a quantidade de pessoas, pastor? Porque hoje nós somos alguém quase colocou aqui 8 bilhões. Em torno de 9 milhões. Eles fazem uma estimativa, né? Eles fazem estimativas. Eu já ouvi falar alguma coisa em torno de 6 milhões e meio. Aqui, alguém colocou aqui, eu não vi quem foi, que eram 9 milhões de habitantes na Terra, né? Quer dizer, quem foi Sávio. Sávio colocou aqui, né? 9 bilhões, na verdade, ele colocou aqui. Veja, 9 bilhões eu acho muito, talvez milhões sim, bilhões eu acho que não, porque hoje nós estamos aí com em torno de 8 bilhões, né, de habitantes no mundo, então naquele tempo não tinha esse tanto de gente, né? Então veja, mas era muita gente, né? Já tinham se passado aí aproximadamente 2.000 anos, e como o povo naquele tempo tinha muitos filhos, né, eles fazem uma estimativa de milhões de pessoas já existiam. Eu lembro que um comentário que eu li, parece que eram cerca de 6 milhões e meio de pessoas naquela época, né? Mas já existia muita gente na Terra quando o dilúvio veio, ok? Mas, queridos, vejam, alguns aspectos da Escritura a gente precisa ter, como eu disse, você tem que parar para pensar. Então, se tem um texto como este, e tem outros que sugerem, né, que levam a entender que há pessoas ou que há seres ali caídos no mundo espiritual. Existe, nós sabemos que existem os demônios, né, mas seres humanos, se tem alguma expressão que dá a entender isso, pode existir? Pode sim. A linguagem, inclusive, porque a tradução, ela não ajuda, né? Nós temos que entender. Eu tinha um professor, o professor Milton Torres, que ele diz o seguinte: toda tradução é uma traição. Entendeu? Ele dizia que toda tradução é uma traição. Por quê? Porque traduzir texto é um negócio complicado, irmãos. Porque você tem, às vezes, linguagem em uma determinada língua, palavras, expressões em uma determinada língua, que você não tem uma palavra que expresse exatamente a mesma coisa na outra língua. Você usa uma expressão que se aproxima dela, mas não é igual a ela.
certo? Então, nós temos essas dificuldades. Então, quando você traduz, tem certas coisas que fica assim, próximo do que realmente o autor queria dizer, mas não é exatamente o que o autor queria dizer. Entendeu, Mário? Então, a gente tem essa dificuldade quando você traduz. Por isso, o ideal sempre é que você conheça a língua e estude o texto na língua. Ainda tem um fator cultural e de crenças que também influencia o tradutor. Por exemplo, os tradutores que são imortalistas, quando eles vão traduzir a Bíblia, eles pegam palavras e eles vão procurar palavras que têm aquele sentido, não é? De que a alma continua viva. Então, você tem expressões aí que vão deixar essa ambiguidade. Não é? A pessoa pode pensar assim. Então, nós temos essas dificuldades. Por isso, é importante você saber no que você acredita. Então, vamos ver agora o que é que a Bíblia fala a respeito dessa questão da imortalidade da alma, dos espíritos. Então, se você tem convicção de que a pessoa, quando morre, de fato está morta, você nunca vai aceitar que tem a possibilidade dessa pessoa estar vivendo de uma outra forma em um outro lugar. Você não, isso aqui não é verdade. Por quê? Porque quem morreu está morto. Por exemplo, se você tem uma visão de uma pessoa que já morreu, você sabe que já morreu, é um parente seu, e ele de repente aparece para você, falando com você, contando coisas que só ele sabia a respeito dele ou a respeito de vocês dois, e você encontra essa pessoa, você teve uma visão, você viu a pessoa. Eu pergunto, como é que você vai fazer agora? Porque você está diante de uma coisa que você está vendo. Você está vendo a imagem da pessoa ali, a mesma fisionomia, a mesma voz, e ela está falando com você. E agora? Você vai passar a acreditar que a pessoa desencarnou e está por aí? Está em algum lugar? Ou você vai ficar com o que a palavra de Deus diz e que quem morreu está dormindo e não sabe de nada? Como é que fica? Em que é que você vai acreditar? Nos seus sentidos? Nos seus olhos? Nos seus ouvidos? Ou na palavra de Deus? Entendeu, Mário? Eu, honestamente, pastor, eu sairia correndo dali desesperado. Batia sebo na canela e corria, porque ali é o demônio. Então, queridos, nós temos que entender isso, que nós precisamos crer no que a palavra diz. Então, se a palavra de Deus diz, em vários lugares, que quem morreu não volta mais, não é? Jó disse que aquele que desceu à sepultura não volta. Quem desce à sepultura não volta. A sua casa não o conhecerá mais. Não volta, certo? Se a Bíblia diz que a pessoa, quando morre, ela fica no sono da morte até que Jesus desperte na sua vinda, então eu tenho que saber se eu creio nisso. Bom, se eu creio na palavra de Deus que me diz isso, toda e qualquer outra manifestação, não é? Eu sei que não serão as pessoas que morreram. Vai ser uma outra coisa. E o que é essa outra coisa? Aí a Bíblia me diz que o demônio, ele pode se transfigurar no que ele quiser, inclusive aparecer como se fosse alguém que já morreu, não é? E assim como ele pode também aparecer como se fosse um anjo do céu, um anjo de luz. Então, se o demônio se transforma em anjo de luz, imagine o que ele não pode fazer. Então, nós temos que entender isso, tá certo? Então, quando eu encontro uma passagem na Bíblia que me traz dificuldade de entendimento, não é? Eu preciso me apoiar naquilo que eu acredito e naquilo que a Bíblia já revela, ok? Então, se a Bíblia já me revelou que quem morre não volta mais, que a pessoa que morreu permanece morta até que Jesus volte, eu não posso acreditar que é essa pessoa a quem Jesus foi pregar, a espíritos desencarnados que estavam em algum lugar aprisionados. Entendeu? Ok, pastor Robson, foi muito esclarecedor. Eu espero em Deus que nossos irmãos tenham compreendido esse tema, não é? Ficou muito claro. Pastor, uma vez, isso tem pouco tempo, foi o ano passado, nós tivemos um debate lá na hora do almoço, lá na empresa. Aliás, foi um culto, perdão, teve um culto, e o irmão pregou uma coisa, pastor, que a gente não consegue acreditar nessa linha de imortalidade, de alma, essa coisa. E aí eu fui fazer um questionamento, na verdade eu fiz só uma colocação, gente, isso gerou um problema. O camarada chegou a dizer assim, vocês adventistas são um problema,
Você sempre prega o contrário do que a Bíblia ensina. Eu digo, meu irmão, onde é que está na Bíblia que morto sabe de alguma coisa? Vocês vivem desfazendo dos outros. Eu não estou desfazendo de você, irmão. Eu estou dizendo que não tem base bíblica. O que mais me intrigou foi ele dizer assim, vocês adventistas vivem pregando o contrário. E é verdade, pastor. Nós acreditamos em coisas que eles acreditam. Não acreditam. Nós não aceitamos essa questão da imortalidade da alma porque não existe vida após a morte. E foi o problema. E ele foi bem claro. Vocês adventistas são uns problemas. Vocês vivem pregando o contrário ao que as pessoas pregam. Eu prego o contrário mesmo. Enquanto tiver harmonia com a Bíblia, amigo, eu vou estar de mão dada com você. Partir para fora do conceito bíblico, amigo, eu estou fora. Nós vamos ter que ter um outro momento, Mário, quem sabe, para a gente conversar sobre essa questão do inferno eterno, né? Porque muita gente acredita nisso, como disse Márcio. Tem muita gente aí que acredita realmente que a alma é imortal, né? Quando a Bíblia em nenhum lugar disse que o homem recebeu uma alma imortal. A imortalidade ela é condicional. Pelo contrário, a Bíblia diz que o único ser imortal é Deus. A Bíblia é muito clara. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz que o único que tem imortalidade é Deus. O único imortal é Deus. Todos os outros seres criados são seres mortais. Ok? A imortalidade que nós recebemos, ela é condicional. É imortalidade condicional. É uma imortalidade que depende de Deus. Não temos imortalidade inerente, não tem vida inerente em nós. Ok? A vida é Deus. Se tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha que coisa, que texto claro, esse texto de 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ponto, Mário. Acabou. Encerrou a questão. Porque, então quer dizer que os que estão no inferno, sofrendo no fogo eterno, têm o Filho de Deus? Porque para ter vida, ele tem que ter o Filho de Deus. Se ele continua vivo lá, então ele tem Jesus. Porque só vai continuar realmente. Vivo quem tem Jesus. Faz sentido, pastor. Muito sentido. Para pensar. É o que eu estou dizendo. Você tem que pensar, meu irmão. Pensa. Olha o que a Bíblia diz. Se tem o Filho de Deus, tem a vida. Se não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, se eles continuam vivos lá no fogo, então eles têm o Filho de Deus. E como é que ele tem o Filho de Deus e está no fogo? Não tem cabimento, não tem lógica. Pastor, que não faz sentido nenhum. A vida eterna, ela é oferecida para os salvos, né? E só terão vida eterna quando comerem do fruto da vida. Então, o ímpio também vai ter vida eterna, sofrendo eternamente? Exatamente. Porque, veja, o salário do pecado é a morte e não a vida. A vida é a recompensa dos que fizeram a vontade de Deus e que viveram, que aceitaram a oferta de graça. É a recompensa dos que fizeram a vontade de Deus, que aceitaram a graça de Deus, não é? Então, os que não aceitaram a graça de Deus não vão ter vida eterna, porque de qualquer forma, como você colocou aí, vai ser vida eterna, só que uns vão viver eternamente no paraíso e outros eternamente no inferno, mas todo mundo está vivendo, ou seja, a recompensa tanto dos salvos quanto dos perdidos vai ser a mesma, vida eterna, não é? Não tem lógica, a vida eterna é para aqueles que aceitaram Jesus. Diga, Sávio. Diga, Sávio. Bom dia, Sávio. Bom dia, amados. É só para dar uma síntese, né, do que eu entendo sobre esse assunto, né? Primeiro, foi bem feliz, né, o pastor a trazer que nós somos almas viventes, né? Existe o pneuma, né, que é o espírito, né? Contanto que você pega lá Estevão, e quando Estevão está sendo apedrejado, ele fala o quê? Senhor, recebe o meu espírito, porque ele tinha essa convicção de que o espírito volta ao Deus que o deu e o pó volta à terra, né? E quando Jesus retornar, nós, né, basicamente como se fosse um computador. Nós somos como se fosse uma analogia, né? Nós somos o hardware, essa parte física, né? Os nossos órgãos é a parte física e o software é a parte dos pensamentos, é o espírito, né? Então, quando morremos, né, o hardware vai para debaixo da terra, né, para o pó da terra, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Na volta de Jesus, nós receberemos novamente este espírito,
né? E nós seremos transformados, ou seja, essa parte física aqui será transformada. Agora, eu apelo para a consciência e o bom senso, né, dos nossos ouvintes, né? E é o sentido. Imagina, né, nós estamos falando, muitas vezes nós focamos muito no inferno, né? Porque é a parte que as pessoas têm mais medo. Mas imagine, porque também é pregado um céu agora, né? Nós vemos que muitas pessoas pregam que existe um céu agora, nesse momento, e que as pessoas que morrem, que são, fizeram bem, vão para o céu neste momento, né? Agora, me diz uma coisa, no momento da cruz, quando o ladrão fala assim, preste atenção, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, porque e Jesus responde, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por que eu falei assim, corrido? Porque quando nós estamos lá no grego, não existe vírgula, né? Existe a questão ali, nós é que colocamos vírgula, porque se colocarmos a vírgula, em verdade, te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, é um sentido. Se você colocar a vírgula antes, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí abre a interpretação, a exegese de que existe um céu agora, neste momento, né, no qual nós, quando morremos, né, nós vamos para o céu ou para o inferno. Mas você vê que a própria Bíblia, ela se responde e ela de forma alguma se contradiz, né? Porque ali na frente, quando Jesus encontra Maria e as mulheres, Jesus fala o quê? Não tocais em mim, porque eu ainda não subi ao Pai. Ora, se Jesus tivesse falado, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus estaria mentindo. Então, você vê que essa ideia de céu também, neste momento, cai por terra. Amados, qual é o céu de paz e harmonia existente no qual a minha mãe, após morrer, estaria lá no céu, né? Estaria sabendo que eu estou aqui, nessa terra, sofrendo, né, sendo pecador, né, podendo ali passar por doenças. Então, você não vê paz e harmonia num céu neste momento. Existirá, sim, um céu após a volta de Cristo, no qual nós seremos buscados e levados. Mas, outra questão eu trago sobre o inferno. Lá em Apocalipse, é bem claro falar que até o próprio inferno será jogado no lago de fogo. Olha que interessante. Se o próprio inferno será jogado também no lago de fogo, como é que o inferno é eterno? Eterno é na consequência. Quando você fala que o fogo é eterno, nós temos ali em Judas a menção do fogo eterno lá em Sodoma e Gomorra. Ora, Sodoma e Gomorra passaram pelo fogo eterno, né? Ali pelo fogo e o enxofre. Mas será que lá ainda hoje está queimando? Não, lá hoje, arqueologicamente, é o Mar Morto, né? Ali aquela região. O eterno é nas consequências. Quando existirá, sim, um momento em que existirá um inferno, mas não neste momento. Existirá um Não inferno. literalmente, né, sabe? Hã? Não literalmente, não um lugar onde as pessoas vão ficar queimando eternamente. É Não, como elas irão que... o pastor Robson Isso. colocou, né? A vida eterna só será dada para aqueles que estão em Cristo, quem tem o Filho. Né? Então, a gente não tem Imagina. como aceitar isso de como sendo bíblico, que as pessoas vão ficar queimando eternamente. Primeiro, porque não existe esse lugar, o Hades, né? Não existe. E segundo, a vida eterna é só para os salvos. Não é E isso? aí nós estaríamos dando abertura a dizer que Deus é mentiroso. Ora, se a pessoa vai queimar eternamente no inferno, de uma, duas. Ou a alma ela é imortal, ou não pode morrer, ela vai receber a vida eterna para sempre e a morte eterna para sempre. Olha que Deus de amor é esse, no qual permite que por causa de alguns momentos, 80 anos, o que é 80 anos para a eternidade? Passe a eternidade queimando. Que Deus sádico é esse?
né? Então, voltando ao pensamento, de uma a duas, ou Deus está mentindo e a alma realmente é eterna, e nós temos base bíblica para dizer que isso não é verdade, e que o homem vai viver ali eternamente queimando, ou Deus é tão sádico, porque o fogo, ele é destruidor, né? Ele destrói. Ou seja, Deus ele vai lançar o fogo, destruir e reconstituir o homem para queimar novamente. Que Deus de amor é Não esse, faz amados? sentido nenhum, né, Não Sandra? faz sentido. Você percebe que isso é uma mensagem satânica e que muitos estão aí sem saber a verdade e muitos até, devido a isso, a ter esse pensamento, a ser pregado isso, deixam de acreditar em Deus. Olha como isso é perigoso, essa ideia. Muitas pessoas deixam de crer em Deus porque, ora, Deus diz que é amor, mas permite que seus filhos queimem eternamente no inferno. Que Deus de amor é esse? Então, preferem dizer que Deus não existe. Amados, Verdade. nós devemos ter muito cuidado ao pregarmos certas coisas, né? Nós devemos examinar as Escrituras. O problema das pessoas hoje é que elas apenas leem a palavra de Deus e nós devemos ser examinadores. Muitas vezes existem coisas aqui na Bíblia que parecem até contraditórias, né? A maior base bíblica que as pessoas que acreditam no inferno eterno têm é lá na parábola de Lázaro, né? O mendigo Lázaro. Né? E ali dizem, né, que ali naquele momento tinha o rico e o pobre, né, que era Lázaro, que ali os cachorros lambiam suas chagas, e que ele foi para o seio de Abraão, e que esse rico ficou lá no inferno, em certo momento ele pediu para que Lázaro molhasse a pontinha do seu dedo e molhasse sua língua. Amados, você viu a palavra antes de eu falar da história? Parábola. Se nós colocássemos nossas doutrinas em cima de parábolas, nós estaríamos ali tristemente levando coisas errôneas na nossa vida, porque existem várias parábolas que falam, né, ali que Jesus é o sal, né, que Jesus é a água, que é o pão, né? Mas ali, naquele momento, naquela parábola, Deus queria mostrar o perigo da avareza. Ele não queria trazer ali nenhuma menção ao inferno. E que céu é esse? No qual eu só olhar para o lado, é só um abismo, eu consigo ver meus parentes queimando eternamente. Amados, a Bíblia é bem clara em dizer que os justos irão pisar nas cinzas dos ímpios. Ou seja, não existirá inferno para sempre. O eterno é nas consequências. Nunca mais existirá aquele ser humano. Cada um será queimado de acordo com o seu pecado. E Satanás será o último, pois ele verá ali, naquele momento, todos que eles fizeram pecar. E todos os pecados dos santos serão colocados ali em Satanás. Não, ele não será redimidor de nossos pecados, mas será ali o culpado por causar-nos o nosso pecado. Ok, Sávio, obrigado pela participação. E aqui nós vamos passar para a parte final, pastor Robson. Nós acreditamos piamente de que existem conceitos, existe realidade na Bíblia, existem mensagens na Bíblia que, como o senhor falou, aliás, toda a Bíblia precisa ser lida com muito cuidado. Nós somos seres pensantes, inteligentes, raciocinamos. Então, essa ideia de que Cristo foi e pregou para os mortos em prisão, irmãos, não existe isso. A Bíblia deixou claro nessa manhã que realmente não existe lugar onde as pessoas vão ficar queimando esse cena. E quem Cristo pregou foi para os antediluvianos. Durante 120 anos foi pregada a mensagem através de Noé, que Deus deu a sua orientação. Então, pastor Robson, o nosso apelo nessa manhã é que cada um de nós possamos ter sabedoria para examinar as Escrituras, como disse o sábio, para não sermos enganados, pastor Robson. Mário, só para completar o que tu falou aí, os mortos que se referem são aqueles que não aceitaram
as verdades. A Bíblia, quem não aceita a verdade, a Bíblia considera como morto. Verdade. Então, queridos, pastor Robson, fechando, para a gente encerrar, pastor Robson, qual é o apelo que o senhor tem para nós nessa manhã, pastor Robson? Não, é só fechando aqui, o irmão João Rodrigues, no começo, ele falou sobre essa questão. Na verdade, também Jesus considera como mortos aqueles que estão separados de Deus, não é? Lembra que quando alguém diz assim, mestre, deixa primeiro eu enterrar meu pai, depois eu te seguirei, Jesus diz, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos, né? Então, também a Bíblia considera como morto aquele que está separado de Deus, né? Paulo também diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, né? Até que conhecemos o Evangelho e fomos salvos. Então, também tem essa conotação de que estão mortos todos aqueles que estão separados de Deus, ok? É interessante. Bom, eu creio que hoje o tempo foi muito pequeno, nós até passamos muito do tempo, porque esse é um tema que exige uma outra abordagem, né? Quando trabalharmos sobre a questão do inferno eterno, o estado do homem na morte, para a gente esclarecer essa questão da pregação aos espíritos em prisão, entendeu? Mas, é como eu disse, nós precisamos ter o conceito bíblico, conhecer o que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos, para você ter uma concepção do que vai acontecer e não ficar sendo levado a pensar em coisas que a Bíblia não traz o apoio, né, para elas, como o fato de uma pessoa estar aí, estar morta e continuar viva, né? Então, que Deus nos ajude a entender e que possamos aprofundar o nosso estudo sobre esse assunto para esclarecer melhor, né, para aqueles que, porventura, ainda tenham dúvidas a respeito disso. Mas o importante é lembrar disso, irmãos, que a palavra de Deus ela não se contradiz, ela se completa, e que nós precisamos examinar um pouco aqui, um pouco ali, para termos uma visão completa do quadro, para não ficarmos presos a um ponto apenas, fundamentar qualquer crença em apenas um versículo 2, em alguns versículos, mas sim naquilo que a Bíblia diz como um todo, né? Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós chegamos ao final. Espero que tenhamos tido a compreensão necessária para não sermos enganados. Nós não acreditamos em vida após a morte, nós não cremos no inferno literal. Isso vai contrário ao caráter do nosso Deus, que é amor, como o Sábio colocou agora há pouco. E nós entendemos, queridos, que para a compreensão disso, precisamos examinar as Escrituras e permitir que o Espírito Santo nos traga a compreensão necessária para o nosso crescimento espiritual. E o nosso apelo é que você e eu possamos, com humildade, aceitar as verdades da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Nós vamos encerrar, pastor, cantando esse louvor que fala sobre um tema bastante interessante que o pastor Daniel Lide que canta, né, para nós nesse momento. Preste atenção nesse louvor para a gente fechar a madrugada de hoje. Veja, através dessas histórias, o que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que têm fé e acreditam no seu nome. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Senhor, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Agarre
no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aleluia. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Toma, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus por ter nos trazido o esclarecimento da palavra dele, nosso carinho, nossa gratidão, pastor Robson. Deus continue abençoando a vida desse homem de Deus, desse servo de Deus, o seu ministério, concedendo a ele sabedoria e trazendo para nós esclarecimentos como esse que nós tivemos nessa manhã. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. E aqui encerramos a live dessa madrugada, passamos um pouquinho do horário, né? Começamos 4 horas, já são 5h35. Louvado seja Deus pela sua presença, Deus abençoe você ricamente. Eu quero convidar meu irmão Márcio para fazer essa oração, Márcio. Por favor, Márcio, encerre a live de hoje orando conosco, amigo. Amém, amado. Oremos. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter enviado o Espírito Santo nesta manhã a permear os nossos corações e a esclarecer, Senhor, os temas que nós precisamos estar firmados no que é a verdade. Deus abençoe o nosso dia, Pai. Continua conosco, Pai. Convidamos ao Senhor para nossas atividades durante todo este dia. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Márcio. Obrigado, queridos. Um ótimo dia para você. A gente se vê amanhã, 4 horas da manhã, mais uma vez, para ter o nosso encontro com Deus, na madrugada com Deus. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos ricamente.